Olá, então na aula de hoje a gente vai estudar sobre o trovadorismo, tá bom? Será em duas partes. Então, a primeira parte a gente vai ver sobre o contexto histórico do trovadorismo e a segunda parte a gente vai ver, vamos estudar sobre as cantigas, tá? Eu vou fazer em duas partes, para ficar mais fácil, né, para vocês estudarem, para o vídeo também não ser longo, vídeo aula não ser longo, tá? E como que vai prosseguir. Então, assim, vocês vão assistir o vídeo aula. Após vocês assistirem o vídeo aula, tem o conteúdo. Eu vou colocar o conteúdo em postagens. Eu coloco em arquivo, mas alguns alunos não conseguem acessar arquivo, né? Então, eu coloco em arquivo, mas também eu coloco em postagens também para vocês visualizarem, né? Que alguns de vocês usam o celular para fazer atividade, né? Então vamos lá sobre o trovadorismo. Então, o trovadorismo, ele começou por volta, né? Começou lá na Idade Média, por volta do século XII até mais ou menos o século XIV, tá? Então, o que estava se passando em Portugal? Que a gente vai estudar o trovadorismo de Portugal. Portugal estava independente, estava reconquistando a Península Ibérica, né? O idioma que eles falavam era o galego-português, e aí estava surgindo o quê? A literatura portuguesa. Trovadorismo é a primeira escola literária, tá? Que a gente está vendo aqui. E o que predominava era o feudalismo. Então, a gente tinha o quê? O senhor feudal e o vassalo, tá? E quem era o centro de tudo era a igreja, então o foco deles era o quê? Tem o centrismo, Deus o centro de tudo, tá? E aí, o que tinha também? Tinha a cruzada. O que é a cruzada, professora? A cruzada era um exército, eles usavam uma cruz, e aí o que eles faziam? Eles partiam em batalha com caráter religioso, então geralmente pela Igreja Católica, conquistar território, né? As pessoas que não eram católicos, eles eram resgatados, pode ser resgatados, né? Para se tornar cristãos, que a meta era ser cristão, né? Então, domínio da Igreja Católica. E aí, o que acontece? Tem a literatura, é uma literatura o quê? Medieval que a gente vai estudar. E a sociedade da época era uma pirâmide. Então, ela tinha a pirâmide, embaixo ficava o quê? Os vassalos, os camponeses. No meio da pirâmide ficava os cavaleiros, que eram esses que iam para a cruzada, os nobres e a igreja, tá? E no topo da pirâmide ficava o rei. E aí o que acontece? Na época do trovadorismo, Idade Média, tinha o quê? Expansão do comércio, tanto interno quanto externo, né? Foi mais ou menos nessa época que eles descobriram o Brasil, tá? E Vasco da Gama também descobriu, foi até a Índia, né? Atrás de especiarias né? Era expansão mesmo marítima, tá bom, gente? Teve a primeira universidade, que ela foi construída em Coimbra. Teve também as dinastias Aves, né? E também tinha, nessa época da Idade Média, também tinha muitos surtos, muitas epidemias, né? Parecido com o que a gente está vivendo agora, né? Só que o nosso caso é pandemia, né? No mundo inteiro, né? E o que mais que a gente vai ver? Então, a gente vai ver também agora o próximo passo será, o vídeo 2, será sobre as cantigas, 4 cantigas que a gente vai estudar. Uma dica de filme aqui para vocês, né, para entender o que era a cruzada e tudo, o filme chama A Cruzada, eu não lembro a época, o ano que foi lançado o filme, esse filme é com Orlando Bloom, tá? E eu também não sei se tem na Netflix. Mas quem tiver curiosidade de saber como que funcionava essa cruzada, tem esse filme mais ou menos da época, tá? Que retrata o que os cavaleiros faziam na época, tá bom? Agora vamos para a parte 2, tá?